Bom, a primeira pergunta é uma pergunta bem básica. Por que e pra que você escreveu a Telha-Sela? Então, eu vou contar um pouquinho da história, que aí ajuda a entender. Assim, sou ator, adoro escrever, costumo falar, o pessoal dá risada, eu falo que eu sou um ex-poeta, porque eu tenho vários poemas, escrevi um livro de poesias quando tinha 16 anos, editei, ganhei alguns prêmios, sempre gostei de escrever. Só que eu digo ex-poeta porque a poesia é um gênero para mim muito dolorido. A poesia exige um envolvimento emocional muito forte, né? Então, assim, eu tinha brincadeira de escrever, eram poemas que me machucavam um pouquinho. E aí parei de escrever, continuei escrevendo algumas coisas para teatro, esquetes curtos e tal, e fazendo meu trabalho de ator. Aí, num dado momento, eu não sou muito bom com datas, 88 ou 89, eu conheci um rapaz chamado Noel França, Noel J. França. Ele era um filósofo, ele fazia artes sociais, numa faculdade, ciências sociais, numa faculdade que eu não lembro qual, e era ouvinte da USP em várias faculdades, sabe? Ele curtia, ia nas cênicas, ia nas ciências sociais e tal. E ele ficou meu amigo, a gente batia papo, ele era uma figura muito, muito legal. E um dia ele virou pra mim e me apresentou um material que ele tinha sobre a ditadura. Então, algumas entrevistas, fragmentos de entrevista, e virou assim no Rei das Batidas, falou: Gelson, poxa, você é ator, tal, pega esse material, vamos fazer uma peça sobre isso. Eu falei: Noel, eu não sou dramaturgo, eu sou ator. Tinha aquela coisa de estudante, que você tem um pouquinho de medo de não ser aquilo que você está programado para ser, né? Sim. Eu falava: você é ator, não, dramaturgo. Só que aí, tanto conversamos, que um dia ele me mostrou o material mais detalhadamente, eu olhei, eu falei: opa, tem alguma coisa aqui, dá pra eu brincar disso. Aí eu peguei o material, comecei a brincar, estudar e tal, e foi uma coisa muito interessante, porque em casa me veio, a primeira coisa que surgiu da Telha-Sela foi o nome. Eu falei assim, eu falei pra ele: Noel, eu não quero escrever uma coisa batida, que fale sobre a ditadura, porque isso existe um monte. Eu quero alguma coisa que tenha a minha marca, que coloque o que eu penso sobre o tema. E sempre tive essa crítica aos meios de comunicação, à manipulação. Eu falei assim: quem é o vilão desse período? Sabe, é o povo, são generais, mas tem mais vilão aí. Tem gente que é mais... Aí eu, trabalhando com a coisa do meio de comunicação, me veio o nome A Telha-Sela. Eu falei: essa peça tem que ser escrita. Aí foi interessante o processo, porque comecei a faltar nas aulas e fiquei 15 dias, cara, trancafiado e escrevendo a Telha-Sela. Aí as ideias surgiam e não sei o que, a brincadeira e a ligação das cenas e aquela coisa toda. E enquanto eu escrevia, eu falava: tô cumprindo a brincadeira de fazer a crítica aos meios de comunicação. Aí eu jogava com a coisa bem pesada, com a crítica. Dei muita risada quando escrevi os núcleos da tela, porque me lembrava os programas de auditório e tal. Fiz o jogo e aí surgiu a primeira versão da Telha-Sela tinha 2 horas e pouquinho, que é a versão sem cortes. Sim. E um dia eu falei: Noel, tá pronto. Ele não acreditou, né? Porque eu não falei nada que eu ia escrever. Falei: Noel, tá pronto. Aí juntei um grupo de amigos, fizemos uma leitura no Rei das Batidas, homem fazia mulher, não sei o que. Noel acabou, ele falou: cara, era isso que eu queria, tá muito legal, vamos já montar. Ele já queria montar. Eu falei: calma, bicho, vamos devagarzinho. Aí ainda dei uma burilada no texto e tudo. E a brincadeira da Telha-Sela vem muito em função dessa coisa que eu acho mesmo, assim, dessa coisa que hoje já não é mais só televisão, né? Internet, os mil Twitters e Orkuts e Farmvilles e tudo aquilo que a gente vive e não sabe nem que está vivendo e tal. Aí surgiu muito disso, e essa crítica que eu tenho aos meios de comunicação e também ao fascínio que eu tenho pela história da ditadura, sempre tive. Sempre fiquei muito curioso com a história dos estados de exceção, estados políticos de exceção, né? Então, porra, como é que faz isso, né? De repente, para tudo e fala: deu um golpe militar, para tudo e mata um presidente, que mataram o Kennedy nos Estados Unidos, aquilo foi um golpe de Estado, e todo mundo fica quieto. Como que as pessoas assimilam isso? Outro dia a gente estava falando sobre o nazismo, né? Como é que as pessoas, o povo, assimila simplesmente: olha, eu sou melhor que você e vou te prender e vou te matar. O fenômeno político interessa. E aí surgiu a Telha-Sela. E você diria que a Telha-Sela tem uma ou mais funções, assim?
Isso é engraçado Ou também. é uma coisa muito plural, que foi um sentimento que você fez e falou, vamos ver o que vai acontecer? A Telecela já passou por vários estágios como função, né? Ela teve um período que foi um período primeiro, que foi bem básico, até engraçado falar, que foi cumprir um objetivo. Então Noel me deu material, eu achei legal, eu falei, vou cumprir esse objetivo e vou deixar cenicamente bonito. Na época nós estudávamos muito Brecht, então eu falei, eu quero fazer uma coisa brechtiana, onde eu faço uma... Tanto que a Telecela, ela tem toda uma estrutura brechtiana, e no final eu acirro a estrutura, suspendendo a ação e contando a história. Então eu estava estudando Brecht na época, eu falei, eu quero deixar uma coisa que seja digna teatralmente, e que satisfaça o meu interesse estético e ideológico. Teve esse primeiro objetivo. Foi muito bacana, fizemos as apresentações, apresentamos a Telecela no espaço que foi tomado na USP. Nós tomamos o espaço. Não sei se ainda existe, era um galpão abandonado, e aí o meu grupo da ECA viu o galpão abandonado, foi lá e tomou o galpão. Eu não sei nem espacializar, talvez você conheça, talvez já tenha virado uma outra coisa. É um galpão legalzinho para teatro, só que estava com mendigo, estava abandonado, estava sujo, a gente tomou, fizemos os ensaios lá, apresentamos lá. Quando apresentamos, aí eu senti a função social da Telecela, porque as pessoas assistiam e gostavam, e tinham aquela reação, falavam, porra, que legal, está tratando de um tema, e na época, 88, 89, ainda tinham uns resquícios, né? Então as pessoas ficaram meio incomodadas. Acho que essa foi a primeira função. Primeiro estética, um pouco política. Aí engavetei a Telecela e aí veio a função didática. Porque quando eu fundei o curso, eu tinha um módulo 1 e no meu módulo 2 eu trabalhava com um arrebanhado de cenas. E um dia eu falei assim, peraí, eu tenho uma peça com vários personagens muito interessantes, que retratam uma época interessante. Aí eu tirei a Telecela da gaveta, coloquei o pessoal para ler, o pessoal adorou, e aí acabou tendo essa função didática e prática para o curso, porque funciona. As pessoas gostam, e os personagens são legais. E hoje já não sei mais, porque eu falo que eu perdi um pouco o controle da Telecela. Então eu acho que tem várias funções, desde a pessoa que vai assistir até o aluno. Para você está tendo uma importância legal, para alguns que são mais jovens, às vezes a pessoa não entende, de repente ela começa a entender. Tem uma função artística, porque dá para compor os personagens legais, você pode trabalhar o Stanislavski, é bem variado. Tá. Por que você colocou ela no curso ator? Quando você falou que você colocou ela, mas por quê? Só pelo fato didático? Eu acho que misturou uma série de coisas. Eu acho que eu tinha um lado que era assim, tinha uma coisa de fazer aquilo acontecer. Porque eu guardei a Telecela para um fim profissional. Eu queria fazer uma montagem profissional, com atores profissionais, e nunca aconteceu. Então eu falei assim, quero colocar, primeiro foi esse fim mesmo, de colocar um texto legal dentro do meu curso. E segundo, para ver como aquilo funcionava, porque nós fizemos a Telecela, a primeira montagem, universitário, num espaço precário, e eu falei, agora eu tenho um teatro bom, nós fazemos aqui no Paiol, Teatro Paiol, um espaço bom, atores que eu posso trabalhar, eu já era um diretor bem mais experiente, posso trabalhar os atores. Eu queria ver como aquilo funcionava dentro de uma dinâmica de curso. As primeiras apresentações foram muito legais, e eu acho que todo jogo da Telecela até hoje me dá muito prazer, como ela funciona. Então você vai fazer um personagem, você vai fazer diferente do cara que fez, e eu vou ver uma Telecela diferente. Então acho que essa possibilidade até meio egóica, vamos dizer assim, sim, de estar vendo a Telecela com várias versões, entendeu? Acho que é um pouquinho isso. Vendo vários filhos do mesmo esperma. Do mesmo esperma. Então, por exemplo, se eu pegar um Mário hoje, se eu pegar meu banco de dados, eu tenho no mínimo uns 40 Mários, que eu já vi fazer, sabe? Isso me agrada, sim, me envaidece. Qual é a grande função da cela? A cela. A cela é um barato, porque assim, eu parto de um princípio, você ainda não chegou a ler a Sem Cortes, né, ou não viu ainda. A brincadeira da cela é muito interessante porque eu evito tirar o panfletário, o máximo que eu posso. Então eu coloco palavras na boca de alguns personagens que criticam o próprio movimento de esquerda no Brasil. O Mário é um personagem importantíssimo.